E aí, tudo bem com você? Hoje eu quero bater um papo com você sobre inventário. Eu gravei alguns vídeos e gerei algumas dúvidas e eu quero esclarecer aqui qual que é a diferença do inventário de cartório e no fórum. Qual que é a diferença do inventário extrajudicial do judicial? E o que você tem que ficar atento para gastar menos dinheiro e pagar menos imposto? Inventário extrajudicial é aquele realizado no cartório de notas, no tabelião de notas. Inventário judicial é aquele realizado no fórum. Qual que é a grande diferença deles dois? Os custos são praticamente os mesmos, muitas vezes o honorário de advogado, eu vou falar mais para frente, pode ser reduzido quando é no cartório, um pouquinho, a própria tabela do OAB reduz. Mas a grande diferença que existe nessas dois tipos, duas e únicas formas de fazer o inventário é se tem criança envolvida, se tem testamento, se tem pessoas incapazes, né, às vezes envolvidas, que às vezes não precisa ser a criança é incapaz, mas muitas vezes existem outras pessoas que são incapazes por doenças, por comorbidades, enfim, por doenças psíquicas, emocionais, e também quando tem briga entre os herdeiros. Então vamos lá. Criança envolvida ou outro tipo de incapaz, briga entre os herdeiros e testamento, obrigatoriamente você tem que buscar o fórum, buscar um juiz de direito para abrir esses testamentos, né, e para tramitar, para fazer esse inventário. Quando tem testamento e não tem crianças envolvidas e incapazes envolvidos, você pode abrir esse testamento no fórum e depois que abrir, você pode sim fazer o inventário no cartório, tá? Despesas. As despesas são praticamente as mesmas. Você paga, se for no fórum, custas processuais para o Estado de São Paulo. Estou falando aqui em São Paulo, para o Estado do seu Estado, né? O ITCMD, as custas processuais do fórum é para o Estado. Você paga o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que é devido, aqui em São Paulo, 4% sobre o Montemor. O que é o Montemor? É o valor de todos os bens que está sendo inventariado. E você paga registro imobiliário. Depois que acaba o inventário, você tem que levar para registro no tabelião, no oficial de registro de imóveis. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo a diferença dos cartórios, tá? Mas se for extrajudicial, você faz no tabelião de notas a escritura de inventário e depois você leva a registro desse inventário na matrícula do imóvel no registro de imóveis. Quando o cartório é no fórum, você vai pegar o formal de partilha ou a carta de adjudicação e você vai levar isso para o registro também, para que o imóvel que antes estava no nome da pessoa que faleceu passe a estar no nome da viúva e dos herdeiros, tá? Sem esse registro não existe a transferência a total do imóvel, né? No jurídico a gente fala a transferência do domínio. Então você tem que ficar esperto. O processo é sempre esse: escritura ou formal de partilha e TCMD registro, tá? É óbvio que você tem a despesa do advogado também, porque o inventário em cartório não dispensa o advogado. Você precisa pagar advogado, contratar um advogado da sua confiança e fazer. Ah, doutor, eu vou direto, é meu amigo, depois eu arrumo alguém para assinar. Isso é uma discussão uma discussão para mais de metro, como a gente brincava, né? Mas o que você tem que ter em mente, que advogado não é despesa, advogado é investimento. E ele pode fazer com que você pague menos imposto ITCMD e que você não pague multa, que você reduza a correção monetária, reduza juros, que podem ser cobrados de você por falta de conhecimento e por perda do prazo. Falando em prazo, qual que é o prazo que você tem para entrar com o inventário, né? O prazo que você tem, seja no judicial, seja no extrajudicial, é de 60 dias. Até 60 dias você não paga multa. E muitos estados têm benefícios. Aqui em São Paulo você tem uns 5% de desconto se você paga até 60 dias. Em Minas Gerais você tem 15%, salvo engano, de desconto se você paga até 60 dias. Venceu 60 dias? Você tem a multa de 10%, você não tem nenhum tipo de desconto e você tem uma multa de 10% sobre o imposto. De 60 a 90. De 60 a 180 dias. A partir de 180 dias do falecimento da pessoa, você tem que pagar uma multa de 20%.
mais juros, mais correção sobre o valor do imposto, tá? Eu sei que muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, só que infelizmente é interessante com que a família se junte, nomeie uma pessoa para cuidar disso, para evitar mais dores. Não que eu esteja comparando a dor da perda do ente querido à dor da multa que você tem que pagar. Mas muitas vezes o Estado, o fisco, ele aproveita desse luto, dessa dor, das que você não tem cabeça para nada e cobra multa, cobra juros, cobra correção. E vou te falar mais, cobra o valor a mais do imposto de forma ilegal. Muitos estados cobram de forma ilegal a base de cálculo do imposto. Então, por isso que você precisa procurar um advogado da sua confiança, que muitas vezes esse advogado vai fazer com que você pague o valor correto, através de uma medida judicial, reduzindo o valor do imposto que você tem que pagar e eliminando essas multas que você tem que pagar. E caminhando para o final do vídeo aqui, doutor, mas a Covid-19 teve uma medida provisória que cancelou esses 60 dias, essa multa. Muito cuidado! Em 2020 saiu uma medida provisória que suspendeu essa multa, só que a medida provisória tinha validade até dia 30 de outubro de 2020. Agora, 2021, não existe nada que afaste essa multa. Se você perder o prazo, você tem que pagar essa multa, tá bom? Então fica esperto. Vou te pedir um grande favor. Se você gostou desse conteúdo, se você quer mais informações, você deixa um joinha aí para ajudar o canal, você se inscreve se você é novo por aqui, vai ajudar o canal a crescer, e você compartilha com alguém que infelizmente tenha perdido algum ente, para que essa pessoa se lembre, infelizmente, que no meio do luto ela tem que se preocupar para que ela não seja mais lesada, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo.